Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso 35º dia juntos. No fim das contas, ainda que passou muito rápido. Nos primeiros 5 eu já falei aqui, eu não sabia mais o que eu ia falar, mas a cada dia que foi passando, com certeza eu fui observando que realmente a gente tem muito a compartilhar e a gente pode realmente passar, né, algo para as pessoas. Isso foi bem bacana. Tenho certeza que esses dias foram muito melhores para mim do que foi para vocês, embora eu tenha recebido muita mensagem bem legal, muita mensagem para continuar. E vamos avaliar como é que vai ficar a nossa quarentena e quem sabe a gente dá, né, uma estendida nos nossos vídeos, né? Vamos ver como vai ficar. E hoje, nosso 35º dia juntos, gostaria de falar com vocês sobre o que tem nos convencido, né? Eu cito muito um texto aqui de Romanos 12:2, mas eu quase nunca leio ele e eu vou ler hoje ele para vocês, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho estudado muito sobre a mente humana. Inclusive, estou lendo um livro muito legal sobre memorização e como a nossa mente realmente trabalha, né, o poder que ela efetivamente tem e o poder que nós temos em controlá-la, né? E tem muitos livros bacanas. Tem uma autora, esqueci o nome dela, que ela fala muito, né, uma autora cristã, fala muito sobre, né, o poder da batalha, né, na mente. Então, que efetivamente as batalhas que nós travamos são na nossa mente, sejam elas conscientes, aquilo que nós decidimos pensar e focar os nossos pensamentos, ou sejam elas inconscientes, baseados nas coisas que realmente nos acontecem ou nos acometem diariamente. Esses nossos dias de confinamento, para alguns tem sido um spa, uma tranquilidade, tempo de botar a leitura em ordem, tempo de ver séries, colocar as coisas em dia, estudar, dormir, ficar com os filhos, mas outras pessoas têm visto efetivamente só o lado negativo, a clausura, o confinamento, o distanciamento social, né, as coisas, o lado ruim. A questão é o seguinte: aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos são aquilo que vão alimentar, né, a nossa mente efetivamente, né? Os livros de programação neurolinguística, eles dizem que o nosso cérebro ele não tem capacidade de entender aquilo que é real daquilo que é imaginário. Ou seja, né, pense você, eu acho que, né, todos nós já fizemos algo assim. Por exemplo, uma peça de teatro no colégio, né? Vou falar para quem não é artista, porque para quem é artista isso, né, é mais simples talvez. Mas vamos supor que você precisaria chorar, que você precisava, né, enfim, se emocionar. O que você vai fazer para que saia o choro, para que efetivamente, né, você crie essa situação? Você vai pensar em algo ruim, né? Sei lá, a morte, né, do cachorrinho, da mãe, do pai, do tio, daí você vai começar a chorar, né? Quem de nós nunca pensou em uma tragédia iminente, até, vamos supor, uma doença, um filho, alguém, né, um estado que realmente, né, nos abalou muito e nós começamos a chorar como se a pessoa já tivesse, né, morrido, né? Isso é o poder da nossa mente. Por quê? Porque à medida, no momento que nós pensamos na morte, por exemplo, ela vai acreditar que a pessoa morreu. À medida, né, daquilo que a gente pensa a respeito de uma tragédia, de uma tristeza, de uma doença, ela vai acreditar que realmente a pessoa tá cometida e não, né, vamos supor, tenha apenas o princípio de um diagnóstico que pode ser ou não, um exame que pode ser ou não. Ou seja, a nossa mente não identifica. Então, o plano de batalha maior da nossa vida é na nossa cabeça. Vamos supor, né, tem um programa de TV
né, na TV por assinatura, que ela fala sobre as pessoas em obesidade mórbida, né? E o que os médicos falam primeiro para essas pessoas, né, antes de efetivamente elas fazerem os procedimentos, né, cirúrgicos, né, uma bariátrica, algo assim? Eles falam que elas precisam pensar efetivamente na situação que elas estão vivendo, que elas precisam decidir sair daquele estado, mas antes na mente, elas precisam de apoio psicológico, elas precisam entender o porquê que elas comem sem parar, o que levou elas a esse estágio, né? O que causou, qual foi o gatilho que causou aquilo. Ou seja, nós temos que identificar vários cenários para poder ter a nossa mente transformada e reprogramada, né? Por exemplo, traumas de infância, coisas que efetivamente nós podemos ter passado, né, um tipo de drogatização na família, no pai, na mãe, álcool, enfim, algo que levou, né, a um trauma de infância ou, né, um abuso, uma violência, né, demasiada por parte dos genitores, né, algo que realmente trouxe um bloqueio na nossa vida. A questão é o seguinte: isso já aconteceu, né? Se você sofreu algum tipo de abuso emocional ou algum tipo de violência, a questão é, o que você vai fazer com isso? Porque a batalha vai ser na mente e eu posso decidir reprogramar isso, né? Eu posso decidir ter uma vida diferente, mesmo diante de uma situação ruim que tenha me acometido. Mas eu também posso decidir imaginar coisas boas na minha vida, né? Não é porque algo ruim me acometeu que eu sempre estarei à mercê de coisas ruins. A questão é, eu preciso ser otimista, eu preciso pensar no melhor, eu preciso travar uma batalha onde eu já venci, né? Por exemplo, eu sempre falo da minha situação como atleta que não sou, né? Então, mas como eu me vejo? Eu me vejo como uma super atleta, né? Não sou ainda, mas o meu pensamento já é, né, de uma atleta. Eu já me vejo lá caminhando, correndo, fazendo atividade. Ou seja, primeiro eu tenho que vencer a minha mente. Primeiro eu preciso criar uma estrutura que seja otimista, que seja verdadeira, que seja, né, positiva e não pessimista, né? Porque se eu pensar, por exemplo, se eu acordar e eu pensar que eu estou triste, que eu estou desanimada, que estamos todos enclausurados, que tá difícil, que não sei o que lá, o que vai acontecer, né? Ficaremos o dia inteiro no sofá. Mas se nós decidirmos que tá tudo bem, essa é a nossa oportunidade, hoje o dia vai ser melhor, hoje eu vou, né, arrumar aquele armário que faz tempo que eu não mexo, hoje eu vou, né, colocar o meu trabalho em dia, hoje eu vou terminar de ler aquele livro que tá tempo ali que eu gostaria de ler, hoje eu vou começar algo novo, eu vou fazer um curso, né? Eu ouvi uns testemunhos aí de gente que começou, né, curso até de corte e costura pela internet. Então, né, eu vou decidir aprender algo novo. Por quê? Porque eu preciso estar exercitando a minha mente, né? E eu preciso decidir, assim como o amor, o que eu vou fazer com os meus pensamentos, porque amor não é emoção, amor é decisão. Nós decidimos amar os nossos pais, porque nós podemos odiá-los, nós decidimos amar o nosso cônjuge, nós decidimos amar os nossos filhos, né? Entende? Então, assim como o amor é uma decisão, né, decidir ter fé que as coisas vão dar certo, que tudo é possível, que está chegando um tempo melhor, e me encher desse otimismo, ou seja, dessa fé que vai trazer algo prático na minha vida que precisa ser feito, né? E os estudiosos dizem que fé, né, é um combustível que, adicionado ao amor, nós podemos fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, Jesus Cristo teve um discurso de amor, né? Um discurso de paz, né? Um discurso que levou milhares e milhões de pessoas a segui-lo, né? Por quê? Por algo que ele simplesmente decidiu fazer, né, com a vida dele, e por conta do servir ele levou milhões de pessoas, né, a segui-lo, e nós continuamos seguindo ele até os dias de hoje, baseado naquilo que ele disse, né? Aquele disse que ele aconteceria e nós cremos naquilo que ele disse que aconteceria. Então, assim, eu preciso crer nas coisas que acontecerão, nas coisas que eu decido
colocar dentro da minha mente, aquilo que eu decido alimentar. Lembra dos sentidos? São janelas da alma. Janelas da alma não alimentam ninguém, porque eu preciso cuidar com o que os meus olhos veem, o que a minha boca fala, o que os meus ouvidos escutam, porque eles são capazes de alimentar o lado errado, né? Mas a minha mente não, ela é racional. E a Bíblia fala que Deus quer um culto racional, ou seja, que nós decidamos segui-lo, por exemplo, né? E assim eu preciso fazer com a minha mente. O que eu decido colocar dentro do meu pensamento? Como eu decido acordar hoje? Eu vou olhar no espelho e vou dizer, vai dar certo, né? Nós vamos vencer hoje, eu e você que estou olhando aí nesse reflexo, né? A gente vai vencer hoje, vai fazer um dia melhor hoje, né? E eu uso sempre o plural, por quê? Porque sou eu e Deus, né? Eu e Cristo que está em mim, então nós vamos vencer, nós vamos conseguir, hoje vai ser um dia abençoado, né? Hoje vai dar tudo certo, hoje eu vou fechar aquele contrato, hoje, né, vou ter novos clientes, hoje, entende, né? Pensamentos de paz, assim como Deus disse, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, né? E nós precisamos entender isso. Precisamos alimentar a nossa mente de coisas boas, ser otimistas, termos fé. Por quê? Porque ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela não sabe, né, que nós imaginando coisas boas ou imaginando coisas ruins, ela não sabe o que é verdade. Porque ela não consegue decifrar o que é imaginação e o que é realidade. Então comece a imaginar sonhos grandes, assim como Deus já declarou para as nossas vidas. Imaginar coisas maiores, imaginar pensamentos melhores, imaginar o dia de amanhã dando tudo certo. E eu creio que você terá dias maiores e você vai conseguir dominar a sua mente, porque o maior campo de batalha que nós temos que vencer está aqui dentro, né? Nos vemos amanhã e fiquem juntos comigo aí que logo temos novidade. Como sempre, né? Dá uma curtida ali, comenta, né? Me conta qual que é a tua maior batalha, a tua maior dificuldade, que eu vou, né, ficar bem feliz em poder compartilhar isso com você, tá bom? Nos vemos amanhã. Até mais.